precisa ser especializada, ela não dá para ser amadora. Porque você vai pegar uma peça que muitas das vezes vem de família. A profissão, ela não te valoriza só para bens materiais, né? Que a gente também já falou. Ela te valoriza como um ser humano. Eu não posso desacreditar, porque eu sou um milagre. Eu posso não ter nenhum real na minha conta. Mas eu já posso viver coisas que nenhum milionário viveu. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora. Mais um EmpreendaCast que eu prometi pra vocês nessa temporada. Só os aplicativos que tem no meu celular, só as pessoas que eu trombei na minha vida, só os prestadores e locais que eu frequento, que eu acredito que de alguma forma tiveram um sentido com a minha trajetória. E hoje aqui eu tô recebendo um cara que a gente se conheceu aí por uma necessidade minha aqui dos Estúdios Voz, onde eu gravo, né, todos os episódios do EmpreendaCast, que as cadeiras aqui do Empreenda, né, as cadeiras do estúdio estavam ficando velhinhas aqui, o braço das cadeiras. Não dá para você ver aí, mas no movimento da minha mão, quem estiver assistindo em vídeo, vai saber que aquele pedacinho da cadeira do braço, que é o que mais sofre com o dia a dia, arrasta para cá, põe debaixo da mesa. Aí eu fui buscar um tal de tapeceiro, né, uma profissão aí, uma das mais antigas aqui em São Paulo. Raridade hoje em dia encontrar tapeceiros. Falei, cara, eu vou dar uma reformada nas cadeiras, que elas são bem boas, são gostosas. E aí encontrei esse cara e a gente conversando, ele falou, cara, você vai ver o que eu vou fazer, dá uma olhada no meu trabalho. Aí vi lá no Google 5 estrelas pra tudo, mega recomendado. Eu falei, esse é o cara que vai renovar as cadeiras do EmpreendaCast e dos Estúdios Voz. E aí a gente começou a trocar ideia e eu descobri por trás uma série, né, de superações, de construções e de uma profissão tão linda, tão bonita, tão artesanal, que eu quero que ele conte para você. Então, se você aí é do ramo, se você quer aprender, se você quer entrar nesse mundo, se você quer entender como funciona uma tapeçaria, é com este cara aqui nesta câmera, olhando para ali. Diga quem é você e o que você faz, já que eu já dei uns spoilers. Bom dia, gratidão. O primeiro momento é a gratidão. Sou o César, sou tapeceiro, 31 anos. Atualmente morando ali e trabalhando também na região do Jabaquara. É um prazer estar aqui. Eu vou até esquecer um pouco das câmeras, senão não vou conseguir. Não, esquece que elas existem. Olha para mim aqui direto, Cezinha. Com o Gustavo. Cara, como é que a tapeçaria aparece na sua vida? Que momento que você falou, vou ser tapeceiro? Porque pra mim é tipo uma profissão igual ser barbeiro, tal, não é decadência, né? Tá em extinção a palavra correta. O que falta hoje na tapeçaria é a mão de obra. A mão de obra ela é muito precisa ser especializada, ela não dá para ser amadora. Porque você vai pegar uma peça que muitas das vezes vem de família, vem da avó para o filho, do filho para a mãe que passa para o neto e assim vai. Então, às vezes, você pegar aquela peça ali e aí acabar não executando o serviço que foi pedido, é uma decepção. É um tiro no pé, né? Que aí a gente brinca que existe os tapeceiros e tem os trapaceiros. Tem que ficar bem atento, né? Na hora do Nesse orçamento. ramo tem muito tapeceiro? Tem tapeceiros, mas tem os trapaceiros. Tem muito. Tem muito. E é o que falta, né? A gente vem conversando, eu tenho um grupo com uns 4 profissionais da área de anos já, que a gente vem tentando desenvolver numa forma de network justamente a qualidade do trabalho, né? A qualidade do trabalho desde o momento da venda até o momento da entrega, com prazo, com tudo validado ali, com tudo com um perfil maior de padrão, de valor, no sentido de que, olha, pode dar na minha mão que eu vou resolver, eu sou a solução, com agilidade, comodidade e solução, que é o que falta. Muitas das vezes não há o compromisso, né? A sensação que eu tenho dessas profissões assim que são mais extintas e muito artesanais é que você, dependendo, fica amarrado ao tempo, o prazo do cara e a organização dele.
E às vezes eu fico com a sensação, quando você passa numa tapeçaria, regularmente aqui em São Paulo, você vê aquele monte de sofá, de cadeira, de coisa. Você fala, cara, esse cara tem trampo até a Copa do Mundo. Né? Será que ele vai conseguir entregar com a necessidade que eu tenho? É que entra a dúvida, né? É. A sua dúvida e a dúvida de qualquer um. Nossa, tudo isso de trabalho, e às vezes ele mesmo pegou para ele fazer e ele deixou ali, e é acumulador. Aí ele acumula, não faz, não é trabalho, mas às vezes também dá aquela aparência, né, é igual uma feira, né? Você vai por cima, tá tudo bonito, mas você olha... Por baixo tá uma bagunça. Tem uma bagunça, né? É a mesma coisa de um sofá. Muitas das vezes você olha o sofá, ele pela estrutura, pela uma foto, você fala, não, tá tranquilo, não precisa trocar espuma, já tem o enchimento, já tá tudo ok. Quando você desmancha, aí você vê ali que a espuma já está desfarelando, que os elásticos que seguram, que a percinta segura o assento já está caindo, e aí realmente a única coisa que ainda tem salvação é a madeira, é a estrutura. Sim. Que é um dos pontos cruciais que eu falo sobre a reforma. São 3 pontos para você hoje reformar um sofá ou fazer uma arte com um tapeceiro. O primeiro é a estrutura. A estrutura tem que ser boa, a madeira tem que ser de qualidade. Primeiro ponto. O segundo é o sentimento da peça. Eu vou reformar justamente aquele começo da conversa, né? Uhum. Eu vou reformar porque minha mãe me deu. Eu vou reformar porque era do meu pai e meu pai faleceu. Eu vou fazer porque eu paguei caro. Eu tenho um sentimento pela peça. E o terceiro é a exclusividade. Você se torna alguém mais exclusivo. É aquela galera que chega na sua casa e fala, e esse sofá, que loja você comprou? Eu mandei fazer. É um peso isso. Né? É um peso. Eu escolhi cada pedacinho dele, o tecido, eu escolhi tudo. A espuma, eu escolhi o enchimento, eu escolhi a costura, eu escolhi se eu fazia a decoração no encosto, se eu botava botão, se eu fazia um capitonê com botão, se eu fazia um capitonê só com a cordinha por dentro. Então é muito sobre isso, né? É muito sobre isso. Mas está muito envolvido sobre a restauração. Tem um trampo... É diferente de reformar, restaurar. Isso, porque... O que é mais comum lá na tapeçaria? Não, o mais comum hoje mesmo pelo mercado é o sofá que afunda. Sofá que afunda. Ou o pet que destruiu. Entendi. Ou aquele bendito narguile que estava sendo fumado e ninguém viu. E aí a galera... Você pega muito buraco de narguile no sofá? Por exemplo, inclusive tem que eu estava te falando, foi onde eu vivi uma experiência muito... que confirmou a minha caminhada na profissão. Uhum. Diante da pandemia, entre 2019 e 2020, teve uma cliente que ela me achou pelo Google, igual você, ali no desespero, queimei meu sofá. Eu já falei com 3 tapeceiros, nenhum se dispôs, a loja não faz mais, e tal. Aí eu falei, moça, calma, a senhora tem a nota? Tem a nota. Então manda para mim a nota do seu sofá, que pelo nome do tecido eu vou ver se eu acho o mesmo tecido. E aí ela falou, então tá. 30 dias depois, ela achei a nota, mandou o nome do tecido, eu vi a loja, eu sou um dos clientes da loja, né? Uhum. E aí eu liguei na loja e falei, vocês têm esse tecido aí? Aí eles falaram assim, César, faz 2 anos que esse tecido saiu de linha. Fazia 2 anos. Aí eu falei para ela, falei, olha, dona Tarsila, se eu não me engano o nome dela. E aí eu falei, olha, o seu tecido já saiu de linha faz 2 anos. Aí ela, e agora, César, o que a gente faz? Eu falei, agora a gente olha no mostruário atualizado, vê o que tem mais de próximo, né? Uhum. E coloca. Só que a verdade é uma. Sabe aquela roupa caipira? Que às vezes você bota um estampadinho ali, outra cor ali e tal. De festa junina, né? Festa junina é perceptível, porque não é o mesmo tecido. Ainda que seja o mesmo tecido, vai ser outro lote. E outra por ser coloração. outro lote, já vai modificar o início ali. Aí ela, não, mas você consegue vir aqui? Eu falo, vou. Na época a gente trabalhava no São Bernardo e ela morava em Arthur Alvim. Nossa, rolê. Eu geralmente ando muito mais com o aplicativo, né? Uhum. Não uso o carro. Então eu fui de ônibus mesmo, não sabia o retorno que isso ia me dar. E eu tinha um tecido sobrando na tapeçaria que algo me deu assim de leva um pedaço desse tecido. Eu
tem alguns tecidos que sobram de serviços que foram feitos e ficam lá guardados. E eu cortei um pedaço e pus no bolso de trás. Eu sou um cara que eu acredito muito em Deus na minha vida, até mesmo pela questão da restauração. Então, eu acabei ali levando esse pedaço desse pano e botei no bolso de trás, junto com os mostruários novos. Fui de ônibus, metrô, desci ali na Dom Pedro, né? Peguei a linha vermelha, desci na altura, vim, subi andando para a casa dela, era próximo. Chegou lá, o marido dela enfrentando alguns problemas pessoais, e ele olhando os mostruários, ele já de cara fechada, e eu pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, meu? O que eu vim fazer aqui? Uma pandemia e começando aí, e eu aqui, e não vai fechar nada aqui, porque realmente nem eu concordo com as cores desse mostruário no pedaço do sofá que ela quer pôr, que ela queria trocar só o pedaço onde queimou. E aí, no final, eu mesmo discutindo comigo ali e só esperando a reação deles, quando me veio na mente, cadê o pedaço que está no seu bolso? E aí eu tirei o pedaço do bolso e joguei em cima do sofá. Quando eu joguei em cima do sofá, o marido dela falou, esse é o mesmo tecido? Eu tinha 1,5 metro do tecido dela guardado dentro da minha tapeçaria. Que era justamente o que ela precisava. Ela já tinha conversado com 4 tapeceiros, ela me achou pelo Google. E quando eu voltei, ela fechou o serviço. Eu até brinquei que ia ficar mais caro, porque só eu tenho tecido. E quando eu cheguei na Dom Pedro, eu não aguentei. Eu comecei a chorar, porque isso foi para mim uma confirmação de que eu tô no caminho. A profissão, ela não te valoriza só para bens materiais, né? Que a gente também já falou. Ela te valoriza como um ser humano. Ela te faz chegar pelo seu esforço, pelo seu mérito, pela sua dedicação, por aquilo que você realmente está plantando. Então, esse dia foi um dia para mim assim que foi algo divisor. Foi assim, continua. E aí, desde então, eu achava que eu tinha que ter espaço também, né? Porque a tapeçaria é justamente isso. Você passa hoje, você olha ali, 4x4, um monte de sofá. Aí você, ô moço, tem alguém aí? Aí sai um tiozinho lá, sou eu, tapeceiro. Dá até medo. E às vezes também você pega lugares gigantes, que aí você chega também, mas não tem time, não tem equipe, não tem uma galera legal. E aí, às vezes você vai nessa semana, tem um cara lá, na outra que você vai já tá com outro cara lá. Justamente pela dificuldade da comunicação do tapeceiro, né? O tapeceiro, eu acho que ele tem um olhar meio desconfiado de tipo assim, não vou te ensinar muito não, senão você toma o meu lugar. Será que é? Com certeza. Eu posso te dizer, porque no começo, como que eu virei tapeceiro? Eu já estava casado, eu tinha uma filha e um salário mínimo. O salário mínimo ia para o aluguel, água, luz, leite, fralda. E eu voltava chorando para casa. Malemar a cartela de ovo e a dívida do seu João, né? O mercadinho da esquina. E eu voltava chorando para casa. Eu não tinha o recurso suficiente para poder prover aquilo que era necessário para minha família. Então eu ficava muito, muito frustrado mesmo, assim, tipo, como que... E nessa época ainda eu trabalhava num call center, eu vendia 25 mil. Já percebeu o que eu falo, né? Falo pra caramba. Sim, sim. E eu vendia 25 mil de ômega 3. E eu ganhava 1.000 e pouco. Eu olhava para aquela tela e falava, eu tenho que vender aquilo ali para mim. Eu tenho que vender para mim, eu não tenho que vender para eles. Tudo bem. Mas eu tenho que vender para mim, né? E aí até que teve um dia que eu pedi as contas desse call center e fiquei em casa esperando a morte chegar. Caraca. Eu ficava pensando assim, Deus pode me levar, eu já vivi, eu já não tenho mais, ó céus, ó vida, ó terra, ó ar. Martírio. E aí eu tenho um amigo que se chama Rodrigo, ele tinha uma empresa na época e eu pedi a ajuda dele para pagar o aluguel ou alguma conta, uma coisa específica assim. E ele virou para mim e falou assim, César, eu não tenho dinheiro para te dar não. Eu tenho um curso para você quer? Eu falei, mais um certificado, né? Para mim ir pro céu, tá bom. Eu pensando assim, né? Tipo, bem... Porque a gente realmente cai num calabouço que a gente só enxerga o calabouço, né? A gente não vê que a gente pode ter a reação e continuar subindo os degraus, mesmo com as dificuldades, e alcançar aquilo que a gente sonha. É muita limitação mesmo. É um momento muito individual, mas é isso que
te firma nesse processo de conquista, de realização de empreendimento. Você vai acabar se tornando mais forte. Você vai acabar dando a importância para aquilo que realmente é importante. Porque, às vezes, a gente olha para um lado que não é o lado que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para onde não tem nada mesmo e acreditar que quando acabar esse deserto, vai ter uma ilha, vai ter uma água, vai ter alguém lá, vai ter uma luz no fim. Sim, sempre. E aí ele falou, você quer fazer o curso? Eu falei, vamos lá, né? Ele é coach. E ele fez um curso de coach comigo. Quando acabou o curso, ele virou e falou assim, César, agora descobre o que você vai querer ser. Aí eu, tá bom. Eu tinha um senhorzinho que mesmo com esses sentimentos, esses receios de não conseguir ser algo na vida, ele me chamava para desmanchar sofá, já de um tempo. Eu só desmanchava. E depois desse curso, eu fiquei muito curioso. Aí eu falei para ele assim, quanto eu ganho um tapeceiro bom? Aí ele falou, quando você for bom, entender do assunto, por mês, de 3 a 4 mil. Aí eu pensei, de 3 a 4 mil, eu tô ganhando 1.000, eu vou ficar rico. Estourei. Pulei de cabeça. Onde tem um curso disso? É muito difícil de achar. Geralmente, realmente, porque é uma profissão que é passada de família. Sim. Vem de tá família. Em extinção. E aí eu achei no Senai. Eu fiz a inscrição. Na época, não tinha R$1. Mas eu tinha um nome limpo, então eu consegui fazer a inscrição. Botei tudo lá no meu CPF, num boleto. Acho que tinha dado R$1.200, R$1.300, uma coisa assim. E aí, depois disso, esse amigo do coach virou, e aí, descobriu o que você vai ser? Eu falei, descobri. Aí ele, o quê? Eu falei, tapeceiro. Aí ele falou, nossa, legal. E você achou um curso? Eu falei, achei. Aí ele, legal. Aonde que é o curso? Eu falei, é no Senai, no Brás. Você fez a inscrição? Fiz. Manda os seus boletos que eu vou pagar o curso para você. Tá brincando, é? Eu ganhei o curso. Ele pagou tudo. É meu amigo até hoje. A gente abraça o Rodrigo. Aí. Gratidão. Esse é o fruto. Você vê que é como que isso funciona, né? Você é aquela. Eu lembro de um filme que eu assisti na 4ª série que se chamava Corrente do Bem, né? Você, não sei se você lembra desse filme. Não, se você não já lembro, viu, mas tem um filme chamado Corrente do Bem. E aí é muitas vezes isso. Não tem como você plantar o bem na vida de alguém e não ter esse retorno, né? Foi esse primeiro ponto. Aí eu tive que arrumar um lugar para trabalhar. Morando no Campo Limpo, eu fui nas tapeçarias da região. Eu passei em 5 tapeçarias, ninguém quis abrir a porta. Mesmo eu falando, olha, tenho 20 anos, vou fazer um curso, eu posso varrer, eu posso desmanchar, eu posso ser um ajudante para aprender onde eu quero chegar. Infelizmente, é o que eu falo. Talvez seja a falta de recurso, talvez seja as experiências ruins que eles já tiveram com outros meio oficiais ou ajudantes, ou pessoas que dizendo, né, que gostaria de participar, ou até mesmo por arrogância mesmo e a gente não tem vaga. Mas o que eu achei que mais me entristeceu nesse momento foi que foram 5 tapeceiros, 5 tapeçarias na região próximo e nenhum deles quiseram me apoiar. Daí eu falei, e agora? Porque você vai exercer um curso, você já tem que se especializar para aquilo que você está estudando. Não faz sentido, por exemplo, eu tinha amigo que ele falava assim, cara, você tem que arrumar um trabalho, como que você vai pagar as contas? E não tem essa, tipo, você vai fazer um curso, você tem que se especializar naquilo que você já está estudando. Você tem que exercer, nem que seja colocar aqui o podcast. Eu quero aprender a editar vídeo com vocês. Começa limpando o chão. É a vaga que tem? É a vaga que tem, mas eu já estou perto do meu sonho. Estou um pouco mais perto, já estou no degramento. Né? Então, é muito sobre isso. E aí eu peguei e lembrei de um amigo que eu tive em um outro tempo da minha vida, em 2012. Eu fiquei internado numa clínica de reabilitação 10 meses. E eu tinha um amigo lá que ele era dono de tapeçaria porque ele vem de família. Eu liguei para ele, ele também hoje é recuperado. N formatos, né, a tapeçaria dele. E eu liguei para ele e contei. Ele falou, vem aqui que a gente conversa, cara. Que legal. Cheguei lá, ele falou, Cezinha, aqui é o seguinte, tudo que eu tenho é seu. Tudo. Eu só não tenho dinheiro. Aí eu falei, não, mas é isso que eu quero aprender. E realmente, eu ali
fazendo curso de manhã, acordava, morava no Campo Limpo, ia para o Brás. Do Brás eu ia para Lapa, não tinha café, não tinha almoço. Era realmente uma batalha nesse ponto, porque não dava tempo, muitas das vezes, chegava cansado. A esposa cuidava da primeira filha, então foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar. E hoje eu sou grato por isso. Hoje eu sou grato. Me trouxe onde eu estou. Mas no começo foi assim. Então eu acordava de manhã, ia para o curso, meio-dia eu saía, ia para lá e executava ali. Os tapeceiros dele começaram a ver o meu esforço, a minha dedicação, a minha seriedade. Então eles começaram a falar, desmancha aquele sofá ali para mim que eu te dou tanto. Aí eu comecei e tal, e eu olhava. A parte mais chata da tapeçaria é desmanchar ou não? É a terapia, né? A gente não fala a parte chata. Eu, por exemplo, hoje eu coloco como terapia, arrancar os grampos, né? Porque o filho da mãe que grampeia, ele pensa assim, né? Eu que vou desmanchar, então ele bota o grampo com vontade. E na época ainda, às vezes, quando você pega algo mais antigo, é aquela taxinha, né? É uma taxinha que eles enchiam a boca e vinha de martelinho, um por um. Então, às vezes, nossa, aí você vai tirar aquilo, você pode lascar a madeirinha. Isso não é dor de cabeça. É terapia. É artesanal mesmo. Você tem que ter ali a seriedade extrema para você, né? Ir tirando um por um, com calma. Saber que também um dos pontos bons nisso é você saber assim, eu dei o meu valor. O cliente me honrou. Sim. Então eu vou dar o meu valor. E o meu valor não é o dinheiro. É o serviço bem feito, é o serviço no prazo, é o serviço bem executado, é a exclusividade de quando ele olhar, ele falar, eu não perdi, eu investi. Porque tem que ter essa troca no relacionamento de um tapeceiro com um cliente ou até mesmo qualquer profissão. Uhum. O cliente ele tem que ter aquilo que ele está pagando para ter. Eu penso muito assim, porque eu também gosto de ter. Eu gosto de chegar num lugar e ser bem tratado. Sim. De sair e falar, nossa, uau, lugar bom, né? Um atendimento excelente. Então eu comecei no Daniel. E aí depois disso, o Daniel vendo o meu esforço, começou a me dar o Vale Transporte. E aí ele me dava muita liberdade. A troca era você poder treinar lá, você poder de alguma forma exercitar. Essa era a troca. Isso. Ele te dava lá um campo de laboratório. Estágio, né? Era um estágio. E ali até que teve uma vez que ele me deu o primeiro sofá, porque ele tinha uma lojinha pequena, bem na frente da tapeçaria, né? Vizinho, assim. E aí ele falou, César, vamos fazer uma experiência. Faz esse sofá para mim que eu vou te pagar igual tapeceiro. Ah, os tapeceiros hoje eles ganham por serviço dentro da tapeçaria? É que, na verdade, isso é combinado com o dono, geralmente, né? Tem a questão do CLT, mas muitos optam pela questão da produção. Ah, porque entendi. É por lugar, né? A gente costuma dizer. Varia aí de 180 a 250 por lugar de sofá, depende do modelo. Ah. Então, né? E aí vai da produção. Não dá para simplesmente eu falar para você, olha, eu vou fazer 2 sofás e no final tá lá uma costura torta, tá lá um acabamento medíocre, aquela coisa. Porque um grande empreendedor não vai colocar uma boca de porco, né? Tá aí seu serviço. Não. Geralmente nessa questão que a pessoa passa a ser mais valorizada. Então ele te deu a chance de fazer um sofá. De aprender, de se desenvolver. E aí a gente fazendo esse sofá, eu consegui fazer. Era um quadradinho assim na época, depois de muito esforço. Só que algo que eu tinha antes na mente era o quê? Na sexta-feira, todos os tapeceiros eles recebiam R$1.000, 1.500. E eu falava, eu vou chegar. E depois desse sofá, eu ganhei R$400. Que foi um sofá, né, de 3 lugares na época. E eu ganhei R$400, 450, uma coisa assim. Eu nunca esqueço esse dia. Porque eu já estava há meses, eu já estava 4, 5 meses quase ali naquele processo para ver o retorno. Nesse período que eu trabalhei de graça, a minha ex-mulher, ela conseguiu uma pessoa que era de grande patamar, assim, né? Mais elevado socialmente, e ela colocou a minha ex-esposa para trabalhar na casa dela por 10 dias, e em 10 dias ela tirava o salário que eu tirava no mês. Então ela passou a me ajudar, né, com a questão da despesa, e foi aonde eu me dediquei,
E é por isso que, independente da gente estar junto ou não, eu sempre digo tudo que eu já disse aqui para você hoje, né? Eu não vou deixar de esquecer, porque ela é a mãe das minhas filhas, né? Então é sobre isso. Embora a gente não esteja junto, sempre haverá esse respeito, né? Essa questão da hombridade. Ela é a mãe das minhas filhas. E aí ela que sustentou a casa naquele período ali, e aonde eu fui me desenvolvendo e ganhei esses 450. A loucura que eu fiz foi pagar a progressiva dela, comprar uma pizza e gastar o resto na feira. Nunca vou esquecer. Ela não tinha secador de cabelo, e em 3 dias ela perdeu a progressiva. Ela molhou, não tinha secador, chapinha, R$200, assim. Foi pro saco. Mas eu, naquele tempo, já pensei, agora já era, pode ir quantos Já for, tô pronto. Já tô pronto. Recebo, senhor. Bem assim, Gustavo. E aí, depois disso, até inclusive deu 6 meses lá, 7 meses, eu comprei uma máquina. Aí é máquina de costura normal mesmo ou não? As máquinas de tapeçaria geralmente são máquinas de transporte duplo, né? As ideais, assim, por ser um tecido, um pano mais forte, um pano diferente, e até mesmo a questão do couro, às vezes, né? Você pode ali estar fazendo um sofá de couro, é necessário que seja uma máquina mais forte. Quando é pano mais leve, tecido, assim, suede, veludo, às vezes eles colocam, hoje, pela desenvoltura das máquinas atuais, eles colocam até uma máquina simples. Mas não é aquela máquina doméstica, né? Da Dona Maria, que a Dona Maria, final da tarde, depois do chazinho, ia lá, costurava lá as roupinhas pro neto e tal. Não. É uma máquina que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de domínio, que na brincadeira ela leva a sua mão. Já aconteceu, tem profissionais que perdem o dedo por questão de segundos, assim. É difícil de acontecer se a pessoa estiver atenta, mas às vezes o excesso de trabalho, né? E quanto custa uma máquina dessa? Hoje ela está em torno aí de R$2.500, R$3.000. Legal. Então hoje foi assim que você começou a montar as mãos talentosas. Foi assim. Depois que eu fiz o curso, na verdade, que ele pagou, que ele viu, esse amigo Rodrigo também, ele criou a nossa marca, né? Que eu tô aqui com ela no braço. Tem aqui, é a marca, né? E tudo que eu faço. Eu fiz aqui uma tesoura, a maquininha mais antiga da tapeçaria, né? Que era essa maquininha da Singer, né? Aí tem aqui a fita métrica, o rolo da linha, a agulha aqui e o grampeador, né? Que é onde a gente acaba hoje fazendo aí para segurar, né? Prender o tecido. É ela que você passa pro próximo o trampo de depois desmontar. Isso. Com esse grampeadorzão aí. É de pressão esse ou é? É pneumático. Geralmente é pneumático. Eu tenho 2. Eu tenho um pneumático e um elétrico, né? E tem os outros também de maiores complementos que eles geralmente usam em fábrica, né? Que é para produzir a linha ali mesmo, fazer com que prenda mais rápido. Entendi. Né? Que se prenda mais rápido. Então você acabou montando uma marca com o Rodrigo, é isso? Na verdade a marca ele simplesmente fez e eu desenvolvi a marca, né? Ele fez o logo para mim, na verdade. Ele deu todo esse apoio. Ele fez o logo, ele criou o nome, que na verdade esse nome ele é baseado num filme, né? Você que estiver em casa depois pode assistir, Mãos Talentosas. Tem um filme, não sei se você já viu. Não sabia. Que é um cirurgião, né? Ele vem da periferia, a mãe dele se dedica lá, investe nele e ele acaba se tornando um dos grandes cirurgiões aí a nível mundial, que ele faz a cirurgia de siameses. Ele, se eu não me engano, ele que fez a primeira cirurgia de um siamês. E é Mãos Talentosas o nome do filme. Legal, né? Animal. E aí, baseado em tudo isso, foi aí que eu tinha a máquina agora, aí outro amigo me deu a tesoura. A tesoura é especial também? A tesoura, geralmente, ela é mais específica para pano, né? Para tecido, geralmente. Ela tem uma lâmina já que... Hoje também tem a elétrica, né? É porque a linha de produção ela é totalmente da exclusividade de um artesão. A linha de produção, eles já têm um modelo, eles já têm um tamanho, eles já têm uma medida, eles já têm uma equipe. Essa equipe, um corta, outro costura, outro monta, outro coloca no caminhão. É isso. No artesão, no meu caso hoje, eu corto, eu retiro, eu entrego, eu vendo, eu cuido do pós-venda, eu monto, eu desmonto,
eu resolvo o problema. É mais ou menos assim. E não tem sofá ou estilo de... Por exemplo, essa poltrona que está atrás de você, você faria ela de boa, novamente, tranquilamente. Em cima do modelo de fábrica. Porque, por exemplo, no caso dela, eu desmancharia ela toda, tiraria, né? Vai desmanchando ela com o estilete, vai desenhando por cima do tecido do pano atual que vai colocar e vai fazendo as costuras, mas tem que ter atenção também porque ela exige, né? Ela tem bastante costura, tá vendo? Uhum. Então ela é bem trabalhada, né? Isso, tem que ser no mesmo ponto, no mesmo tamanho. E dá para fazer uma outra cadeira, um estilo diferente com essa base que tem aqui? Também daria. Sim. Aí desenvolveria, né? No modelo do pano, porque o que faz a tapeçaria acontecer? É a junção, né? De um modelo com a costura. Então você tem um modelo ali, um design. Aí é onde a gente vai desenrolar e desenvolver e fazer aquilo sair do papel e vir para a realidade. Por isso que eu te mostrei 2 poltronas antigas lá para fazer em Capitone, né? Uhum, sim, você falou, eu faço, eu troco tal, e o valor é X. Você já tem noção de quanto você vai usar de tecido, de espuma, mas você está entendendo que a estrutura daquela cadeira ela é mais te exige tanto. Ela é exclusiva, ela é mais eletizada, né? Uhum. Ela tem um certo modelo até da Luiz XV, que a gente também já falou. Ela tem um modelo Luiz XV, assim, se você parar para... Essa coisa do ondular, de perder aquele... Porque hoje também, que nem a linha de produção, você pode reparar que 70% quadrado. Recentemente... Para não ter muito trabalho, né? Para produzir mesmo. Para poder bater a meta. Escalar, né? Entendeu? E aí é onde acaba havendo a indiferença, né? Porque o profissional, às vezes, que está na linha de produção, ele realmente faz a parte dele com excelência. Mas sempre tem um também que não faz. Aí é onde chega o sofá na sua casa e você fala, pô, mas eu tô aqui com um cliente falando aqui. Eu comprei faz 2 meses, tá afundando. Às vezes quem esticou o elástico ali, quem botou embaixo da espuma, o problema não é a espuma, é o elástico. Quem botou o elástico, botou pouco elástico. Esticou meia boca. Porque, na verdade, também eles têm a questão da meta deles, né? Então ele pensa assim, já bati minha meta mesmo? Infelizmente, né? Porque às vezes também a falta daquele empreendedor que é o dono ali, chegar com eles, falar com eles, motivar eles. É sobre tudo isso, né? Para reformar um sofá que afundou, você tem que refazer ele inteiro ou não? Você descostura? Hoje, geralmente, depois de todo esse processo que eu passei com relação... Depois que eu consegui a máquina, eu achava que eu precisava de espaço. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que ter uma tapeçaria. E veio a pandemia. O que aconteceu? As pessoas ficaram mais em casa e muitos sofás começaram a afundar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei, como eu te disse, eu comecei em 2 cômodos no Campo Limpo. Uhum. Eu levantava a cama box e baixava o sofá, era o que eu tinha. Era aquele espaço. E por isso que eu me inculcava muito, me perturbava no sentido de que, olha, poxa vida, eu queria Preciso me locomover melhor. Eu queria um espaço, quero um espaço. Não que o espaço não seja necessário, mas eu acabei desenvolvendo ali uma habilidade de trabalhar com pouco espaço. Então, quando veio a pandemia, teve um dia que eu já nesse pouco espaço, eu muito triste ali, pensando também, né? Falando, e agora, não tem espaço, eu queria espaço. E ali foi aonde eu atendi um dos primeiros clientes com relação a sofá que afunda. Eu consegui resolver o problema do cliente sem tirar o sofá da casa dele, a domicílio. Eu levei a minha mala de viagem, que as pessoas acham que eu estou viajando, mas está cheia de ferramentas, parafusadeira, o grampeador elétrico, o arrancador, que a gente tira os grampos, tudo está ali naquela malinha. É a mala do doutor, do sofá. Pode crer. E aí eu levo tudo e resolvo em um dia, sem tirar da casa do cliente, debaixo do olho do cliente, bater essa conversa que eu estou tendo com você aqui, juntamente com o cliente, e o cliente fica admirado, porque eu paguei, resolveu o meu problema. Não precisou transportar, que às vezes... Não precisou transportar, que é justamente essa a maior preocupação, muitas das vezes, do cliente. Tem sofá que é inçado, então, para descer é um trabalhão. E aí, eu resolvendo o problema dessa pessoa ali, assim, com a agilidade, a comodidade e a solução, ela não me questiona valor. Ela quer realmente a solução do problema. E quando ela vê que solucionou realmente o problema, acabou. Ela salva o meu contato e ela me procura
quando acontece de espalha novo... seu contato para todo mundo. E acaba espalhando para todo mundo. Por essa diferença. Porque, querendo ou não, é mais fácil eu trazer para a tapeçaria? É mais fácil. Mas a questão hoje do delivery não é só para comida. Eu já me dei em situação que eu estava arrumando o sofá do cliente, parou na porta de casa do cliente um caminhão pet shop. O cara pega o cachorro do quintal, joga no caminhão, lava, ali é um pet shop e devolve o cachorro em 2 horas. Ali era 3, 4 cachorros que tinha que lavar, era cachorro pra caramba. Uhum. E você fala, nossa. Então você acaba percebendo que essa questão do delivery não tá ela não tá de brincadeira só para iFood, comida. Ela tá em todas as esferas. Você continua fazendo esse modelo em residência? Sim, dependendo do modelo do sofá hoje. Já faz uns 8 anos que eu tô na área. A coluna sente um pouco, não tem jeito, mas eu tô também aí saindo do sedentarismo, né? Sempre na musculação, para fortalecer, para poder chegar aí aos 60, quem sabe, talvez. Mas essa é a diferença. A diferença de você dar agilidade, a solução para o cliente, sabe? Quando você dá a solução, acabou, você tá em primeiro. Pode ser a área que você tiver no podcast, pode ser... Quando você consegue dar a solução para o seu cliente, o seu cliente entender e falar, resolveu a dor de alguém. Acabou. Esse é um dos caminhos hoje cruciais. E na questão do sofá foi assim. Ali, eu vivi a experiência do quê? Eu queria os 1.000 por semana. E eu já estava com as reformas. Hoje, né, a gente progride bem. Tem muitos clientes que me valorizam. Vê o nome, vê a história, vê tudo. E aí teve uma situação na pandemia que eu vivi também, que foi outro ponto que me deu esse engate de tipo, você está no caminho certo. Teve uma vez eu fui arrumar o sofá de uma cliente. Ela tinha fechado acho que em 700. Eram os 2 assentos na época. E eu ali fazendo o serviço dela. Na semana passada eu tinha conversado com um cliente também, do Morumbi. Uhum. Do Morumbi. E aí, ali naquela região ali, eu acabei o serviço dela, o cara me chamou. Oi, César, boa tarde, tudo bem? Eu queria ver um dia para você poder vir aqui e arrumar o sofá, tá afundando, tá, né? E aí eu falei, onde o senhor mora? Aí ele falou, eu moro na rua tal. Aí eu falei, eu tô na rua X. Aí ele, você tá em cima da minha casa. Se você descer a rua de a pé, você chega aqui. Aí eu falei, é sério? Eu falei, ó, eu tô com a mala com tudo aqui. Você quer que eu vou aí agora e resolva o seu problema? Aí ele falou, sério que você vem? Eu falei, vou. Jovem, disposto, alucinado, intenso. Eu vou. E eu fui. Eu só vou comer alguma coisa e já tô indo pra aí. Ele falou, então tá bom, eu te espero. Quando deu 7 horas da noite, eu terminei o serviço daquele cliente. E aí ele me pagou ali. E aí, pela primeira vez, eu pude chegar em casa com o que eu queria ganhar numa semana em um dia. Você faturou com os 2 clientes? R$1.000 em um dia. Aquele dia eu chamar assim a família e jogar aquilo na mesa. E eles, o que é isso? É o meu trabalho. É muito legal essa sensação de que quem já passou um Natal difícil, por exemplo, não tinha muitas opções na mesa, não tem uma família, não tem muito recurso. E aí, de repente, você entrar, depois de você se profissionalizar e alcançar o que você desejou, e você entrar no mercado. Eu acho que essa é a maior sensação, assim. E você poder prover. E aí a pessoa, por exemplo, na época, a mãe das minhas filhas, eu falei, você fez a lista? Eu fiz. E ela foi pondo no carrinho. Chegou um ponto ali que ela falou, vai dar? Aí eu falei, essa é a lista? Aí ela pondo no carrinho, ela, vai dar? Eu falei, essa é a lista? É a lista, então bota, né? E quando chegar no caixa, a pessoa fala, é débito ou crédito? Aí você fala, é débito, moça. Caramba, legal. E você passar aquele carrinho e sair chorando do mercado. Não é pelo débito, é pelo processo vencido. É por essas dificuldades, né? Que a tapeçaria envolve. A questão da restauração. A restauração ela é extremamente
é importante tanto para o particular da vida de cada um, quanto para aquilo que a pessoa tem um sentimento, né? Então, foi assim. E você, nesse período, nessa construção, hoje você tem espaço lá, você tem uma tapeçaria, você faz no fundo da sua casa. Como é? Para quem hoje quer fazer o curso e se tornar um César, qual o caminho, assim? Você acha que o espaço ele é crucial? Ou... O primeiro caminho é a decisão de você acreditar em você, né? Porque o que mais vai ter no seu caminho vai ser pessoas te falando que você não vai conseguir. Isso infelizmente, talvez porque eles não conseguiram, talvez porque seu pai e sua mãe têm outro plano, talvez até porque você também já esteja há anos numa profissão que não te leva para frente, que não te deixa sair daquele patamar e você fica insistindo. O primeiro passo é você entender que você precisa acreditar em você. E que não vai ser ventos fracos que vão bater, vai ser ventos fortes. Ponto. E segundo é você usar aquilo que você tem. O que você tem? A decisão de acreditar em você. Então eu vou fazer porque eu acredito em mim. Por onde eu começo? Por exemplo, eu comecei pela questão dos amigos, né? Eu tinha amigos que executavam o trabalho, me falaram o valor que eu poderia ganhar, e ali eu me interessei e comecei a buscar. Eu achei um curso no Senai. É o melhor do mundo? Não, mas você já vai começar. Você saiu com boa base de lá. Você já vai sair com uma base. Você ganha, na verdade, porque eu achei que eu ganhei ali. Tanto na questão da experiência adquirida, quanto na época eles me deram uma poltrona que eu mesmo fiz e um puff. Eu presenteei quem me deu o curso, né, com essa poltrona. Eu acabei falando, fulano, tem um presente para você. Para mim, tem. O quê? A minha primeira poltrona. Uma poltrona bonita, capitonê, né? Do Senai, a gente geralmente costuma dizer. Poltrona do Senai, a gente chama no nosso ritmo, né? E aí... e um puff, né? Um puff para outro amigo, que também me ajudou aí. E aí eu dei o puff para ele também. Mas se eu parasse para analisar no custo do curso com o que foi feito na poltrona e no puff, era o que eu iria vender. Era uma poltrona com um puff que poderia chegar aí a 2.500 hoje. Hoje, naquela época, R$1.000 tá de graça os dois, né? Praticamente. Então foi um dinheiro que é aí onde também a gente se perde, né? Na questão do conhecimento. Quando você gasta o seu dinheiro para adquirir um conhecimento, você não está perdendo. Porque esse conhecimento vai te levar para outro caminho ou para um outro nível que vai te desenvolver. Então, a pessoa se desenvolver na minha área hoje, primeira coisa, ela tem que decidir realmente o que ela quer, né? E sabendo que não é somente pelo financeiro que você se torna um profissional. Porque, às vezes, você pode ter... É o que eu já falei hoje aqui. Eu tenho clientes que eles são profissionais, mas eles são infelizes. Porque todo dia é aquela empresa, todo dia é aquele cartão, todo dia é aquela carga horária, todo dia é aquele chefe, todo dia. Aí ele não consegue mais nem lidar na empresa, ele acaba chegando em casa e descarregando aquele turbilhão no filho, na filha, na mãe, no cachorro, na esposa e por aí vai, né? Então a questão de você se profissionalizar, dá para conciliar muito bem o amar o que você faz e não pesar. Mas hoje lá você tem um local? Você tem uma tapeçaria, um espaço que é seu? Hoje eu tenho uma casa que, na verdade, por um período eu pensei, poxa vida. Quando eu estava em São Bernardo, eu tinha a casa do meu pastor. O meu pastor, ele já me acompanhou na minha adolescência inteira. Hoje ele está na Itália, o Thiago Marcolongo. Um abraço. Ele é um dos motivos de referência masculina, de hombridade para mim ser quem eu sou. Me ajudou muito esse cara já na vida. E teve um ponto que depois do Campo Limpo, ele falou assim, você não quer morar em São Bernardo? Eu falei, eu vou fazer o quê em São Bernardo? Só tem mato lá, né? Eu não tinha noção que era São Bernardo. E quando eu cheguei lá, era uma casa de 2 andares. Eu fiquei meio com medo, assim. E embaixo era um salão, que era a igreja do pai dele. O pai dele faleceu. E aí a igreja fechou. E aí ele falou, César, você pode fazer sua tapeçaria aqui, assim. E foi dividindo. E ali é onde ele me deu o espaço.
O primeiro espaço que eu tive de tapeçaria. Só que veio a pandemia. E ali foi onde que eu vi que eu não precisava de espaço. Você precisa realmente dar a solução para o seu cliente. Entender qual é o problema, o que está acontecendo no momento e dar a solução. Aí ele foi para a Itália, ele teve que se mudar. A gente mudou. E aí eu comecei a pedir assim, né, para Deus. Eu falava, Deus, eu queria tanto uma casa, uma casa com salão embaixo, a casa em cima, sabe? Você pede a chuva, né? O problema é a lama. E ali tal, e nada. E aí eu com 99% de um contrato de uma casa que eu tinha achado com garagem, que dá para trabalhar na garagem, daria para trabalhar, me veio uma casa que estava 1 ano sem alugar. Num anúncio, assim. E eu olhei a casa, quando eu olhei, eu conversei com o corretor falou, não. Eu falei, isso é fake, porque eu trabalho com a internet, mas eu também não confio muito, não. Eu tenho esse problema, eu tenho essa maldade, assim, com a internet. Eu não confio. Eu trabalho com a internet, mas às vezes para comprar tem que ser a Amazon às vezes eu compro uma coisinha pela Shopee, mas é aquela coisa assim de tipo... Será que vai chegar? Isso. E aí eu falando com ele, até anúncio, né? Esses anúncios e tal. Aí eu falando com ele, eu falei, moça, essa casa é verdade? Ele falou, tá 1 ano sem alugar. Aí eu falei, onde que é? Aí Jabaquara, tal, posso ver? Fui ver. E chegando lá, embaixo tinha um salão, em cima uma casa perfeita para morar. E eu falei, não é possível. O que eu pedi. É o que eu pedi. Eu entrei com seguro fiança sem dar R$1. E ali foi aonde que eu tô até hoje. Já estamos ali uns 3 para 4 anos, vai fazer, né? Já tá vencendo aí o primeiro contrato da casa. E muitas experiências, assim, com você ter um espaço também, a responsabilidade, tudo muda, né? Exige muito. É o que eu falo, a gente pede a chuva, mas você tem que estar disposto a dar conta da lama. Sim. Você tem que estar disposto. Hoje lá o espaço é legal, então cabe tudo. Hoje cabe tudo. Entupir de sofá lá. O primeiro mês, na verdade, é que a minha visão com relação à quantidade não é muito valorizada. Eu não me preocupo com a quantidade. Eu me preocupo justamente com o valor, com a qualidade do que é feito. Porque, às vezes, eu posso fazer 10 sofás no mês, eu consigo. No sentido de fechar por um valor mais acessível, um preço de mercado, com os meus ali concorrentes. Mas o que eu geralmente coloco é a exclusividade, a comodidade, a agilidade e a solução. O valor agregado. Uhum. É mais ou menos assim. Eu fiz 10 sofás, movimentou 20 mil. Eu fiz um sofá para uma pessoa e custou 20 mil. É mais ou menos essa a minha concepção. Uhum. Porque justamente o que? Eu consigo me dedicar, me voltar mais. Não fico pressionado ali. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... E aí é onde muitos profissionais, né, em diversas áreas acabam se perdendo pelo excesso e pela falta da mão de obra. Quando eu mudei para essa casa, eu tive uma apendicite e eu fiquei 30 dias de repouso. Eu tive que ficar porque a médica mandou, não fui eu nem que quis. Ela falou que se eu forçasse ia abrir os pontos e que ia... Você ia morrer. Ela já fala assim, né? E eu acreditei. Só que eu acreditando e preocupado com o que estava acontecendo, porque o mês ia girar. Eu tinha que honrar os compromissos. E eu já tinha um cliente, né? A Lovena. A Lovena é nossa cliente, uma das estéticas aí de São Paulo ali. A Érica Migueli, o seu Alessandro, eles são meus clientes já. E aí eles viraram para mim, mandaram uma foto e falaram assim, César, você faz esse sofá? E eu nunca tinha feito. Mas eu falei que eu fazia. Você pede a chuva, você suporte a lama. E não importa, você vai aprender. Você vai conseguir. E ali nessa situação do sofá comigo com a apendicite, eu estava saindo dos 30 dias de repouso, eles pediram para mim fazer o sofá. E aí eu fiz a cotação. Quando eu vi a cotação do sofá, eu me assustei. Porque eu comecei a fazer a cotação juntamente com as tapeçarias de elite. Porque tem gente que só faz sofá de artista.
Tem gente que só faz trabalhos exclusivos para arquitetos, para designers. Às vezes aquela pessoa ela desenvolve um projeto que ela bota uma assinatura, acabou. Aquele sofá vale 1 milhão. Aí por que ele vale 1 milhão? Nem é tão confortável, bom assim. É porque o fulano assinou. E aí é o caminho, tipo assim, como que eu tenho uma assinatura dessa, né? Como é que eu crio uma caneta dessa pra mim? Poxa, você tem que ter essa ambição, esse ponto de partida, de entender como... Não, peraí, como que... Tem que, né? E aí, nesse dia, quando eu ouvi o preço de 30 mil, assim, no sofá, eu falei, como que eu vou falar isso pro meu cliente? Tá doido? Não dá, não. Falar 30 mil no sofá? Não dá. E ali eu acabei repensando. E aí, César, já viu o orçamento? Já. Quanto ficou? Eu engasgando, né? Seu Alessandro, 20 mil nós faz tudo, tal. Aí, mas qualquer coisa você me bota lá no seu Instagram, nós fecha 18. Então, aquele menininho que realmente não tinha nenhum recurso do curso, depois de 6, 7 anos, chegando numa casa nova para morar, ali sem recursos para reagir, porque é eu por mim, e vem um cliente e fecha um sofá de 18 mil. Ele fechou e falou, se vira. E o sofá tá lá na loja dele até hoje. Ele já, final do ano passado, eles abriram outra loja em Brasília e mandaram eu fazer mais 3 sofás. Em outro design, em outra loucura. Esses são sofás que depois são revendidos? Na verdade, é sofás da recepção deles, né? Da receptividade deles, dos clientes deles. Ah, legal. Então, olha isso, a questão do valor, né? Olha o quanto um empreendedor já de um nível mais elevado, ele valoriza o cliente. Porque às vezes o cliente pode sentar ali e falar, mal sabe o cliente quanto foi aquele sofá. Mas porque eu tenho clientes que nem na casa deles eles botam isso. Falam, não, eles colocam só para os... Olha isso, né? Que lindo, a palavra que eu tenho aqui é lindo de ver. Tipo assim, eles valorizam os clientes dele. Sim. Provavelmente porque os clientes também valorizam eles. No sentido de quando ele aceita, ele fala, fazer minha sobrancelha, tal. Então isso é muito verdadeiro em todas as esferas. Acontece todo dia? Não. Já teve dia de acabar o material, não ter dinheiro na conta, e aí, agora? Como é que desenrola? Como desenrola? Faz uma rifa. Faz uma rifinha, faz um puff. Pronto, fiz um puff lá, vou fazer uma rifa. Ó, clientela, vem aqui, me ajuda. Compra só um número, é só um número que eu preciso. Tanto que foi assim que eu fiz esse sofá dos 18. Porque eu estava nessa condição com medo de não dar conta, fiz a rifa. E ali na rifa eu mandei para ele. Ele falou, César, eu vou ver alguma coisa aqui, depois eu te falo. E eu pensei, eu não quero que você veja nada, pô. A nossa ignorância, ela nos impede muito de alcançar o propósito, muito de avançar na vida, meu. Porque no meu pensamento eu falei, eu quero que você veja nada, seu Alessandro, eu só quero que você compre um número. O número era quanto? R$100? Era um Chesterfield, eu tinha lá um sofá, né? Aqueles mais elitizados, que na época, muito usado em filmes antigos, assim, do Johnny Wick mesmo, tem bastante Chesterfield, né? Aqueles sofás pretos, bonitão, com os botões, com o desenho. Tudo no Capitonê. E eu tinha um sofá desse lá marrom e eu fiz a rifa. E aí ele falou desse jeito. Ele falou, eu vou ver uma coisa aqui, depois eu te falo. E eu, não quero que você veja. Na outra semana o arquiteto me ligou e mandou a foto do sofá que eles estavam pedindo. Então é aquela coisa do tempo, né? Dê tempo ao tempo, se dedica, dá o seu melhor, que não vai ter jeito. Sim. Vai chegar esse dia aqui, né? Você me achou... acho que foi no Google mesmo que eu te encontrei. E eu ainda fiquei pensando, porque essas cadeiras estavam condenadas, né? Elas estavam tão feias com os braços. O bracinho bem zoado, né? Que aí ficou condenado. Agora, o que me deixou curioso, né? É assim, cara, é uma profissão em extinção, mas mesmo assim você falou que na sua região você encontrou 5. Tem tanta tapeçaria assim? Eu nunca reparei ou não? É algo que não é muito comum, né?
É que é algo igual carro, né? Que cor você gosta? Eu gosto de branco. Aí quando você compra um carro branco, Mas não para de ver branco. é sobre isso. Então, a questão da tapeçaria, por mais que ela seja extinta, ela é escassa no profissional especializado. Geralmente, quem está dentro de uma tapeçaria, ele não sabe fazer as 5 funções que ele tem que fazer. Ou até 6, 7. Porque aqui eu tenho 5 funções. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a 6, 7? É a venda e o pós-venda. As pessoas elas têm uma dificuldade de se comunicar, de se relacionar, de fazer um orçamento. Às vezes a pessoa tem dificuldade de cortar. Ela costura, que é uma beleza. Mas para cortar ela não... Tudo torto. Às vezes ela não tem a coordenação, às vezes também não ajuda, né? Tem uma história assim no meio dos tapeceiros que é tipo assim, ele só costura reto depois que ele toma água. Sabe? E aquela água do passarinho não bebe, né? Uhum. E é verdade. Eu tenho amigos tapeceiros que ele acorda tremendo, aí ele fuma um cigarro, aí ele vai lá no barzinho, toma, e ele consegue voltar e ele faz tudo perfeito. Se ele não fizer isso, e aí é onde tem um choque também. Porque como que um proprietário de um estabelecimento vai aceitar? Porque depois do almoço ele quer outra. Essa é a dificuldade, né? E aí é onde que dá o choque, assim. Mas você acha os tapeceiros? Acha. Tem muitos tapeceiros. Eu sou o quê? Eu sou um neném com fralda andando aí no mercado. Uhum. Mas tem muita gente que realmente tem aí um conhecimento extraordinário. O problema é qual? Eles não dividem. Não divide. Não compartilha, Não né? compartilha. Até mesmo para quem está chegando. Às vezes você é o dono da tapeçaria, você tem um cara eletizado lá que faz tudo do bom, do melhor. E aí esse menino novo, ele quer se dedicar, ele quer aprender. Quem é eletizado não se preocupa. No sentido de salvar a profissão. No sentido de falar, eu vou ensinar esse menino, que esse menino... Pra dar continuidade. Ele, né? ele vai ser as mãos talentosas amanhã. E aí é uma outra dificuldade que tem também da molecada se interessar. Porque eu vou trabalhar num lugar que eu vou ganhar R$1.000 e vou ser desvalorizado, menosprezado, humilhado. Talvez, né? As pessoas hoje se sentem tudo assim. É um sentimento, né? De inferioridade perplexo na sociedade, em todas as esferas. Então a pessoa acaba falando, eu não. E o problema maior é esse aí, que aí muitos deles, isso não é só com a tapeçaria, muitos deles não se dedicam por nada. Tá cheio de criança com 17, 16 que poderia estar aprendendo a desmanchar, aprendendo a cortar, aprendendo a costurar, para já com 18 estar cortando, costurando, abrindo o seu próprio negócio, mas eles não... E aí é onde tem o risco social, né? Que a galera acaba indo pro rolê, esquece de trabalhar, de se profissionalizar e é rolê. No rolê hoje o que eu mais vejo é narguile, bebida e a drogadição. Então aí acaba também entrando a visão do dinheiro fácil, que no corre, no crime é mais fácil. E aí você vai olhar hoje na Fundação Casa, tem tipo de 100 que está preso ali, 90 tem família. E não é uma família qualquer. É família que tem casa com 2 andares na quebrada. É família que tem um patrimônio para falar pro filho, olha, filho, estuda. Mas o filho, ele já se desinteressou, ele desinteressou, ele não tem um interesse, ele não entende. E ele talvez nem sabe que o esforço dele vai dar o retorno do Morumbi. Um dos pontos que eu fiz aí por alguns anos na minha vida antes da pandemia foi a Fundação Casa. Cantar rap, girar a chave dos meninos e contar meu testemunho de vida. Como que eu me tornei tapeceiro e antes tudo mais. E aí essa galera, eles não têm a noção. Porque quando eu contei para eles assim, olha, eu entrei com R$50 no Morumbi. Eu tinha, nesse dia, eu esqueci de falar, eu tinha R$50 da locomoção. Como eu já ia fazer um serviço que estava certeza, eu ia receber, então dava para mim voltar.
Mas a locomoção era o que eu tinha. Eu cheguei lá com 50 e sem pisar na cabeça de ninguém, eu saí com 1.000. Pelo trabalho, a dignidade que o trabalho te traz, a sensação, a satisfação da conquista, tanto de você estar empreendendo, porque é um outro ponto crucial também. Nós temos uma geração aí que eles botaram na cabeça que tem que ser CLT. Segunda a sexta, tem que ter o refeição, valezinho refeição, das 9 às 5, senão não vou. A gente contou isso. Né? Onde está escrito, né? Onde que está determinado que precisa ser assim? Porque se você quer realmente uma experiência nova, uma experiência diferente ou até algo mais exclusivo, você vai ter que andar um pouco mais. Você vai ter que caminhar um pouco mais. Vai ter perrengues. Né? Hoje você faz esse trabalho regularmente na Fundação Casa? Como que é esse trabalho? Atualmente, com a questão... Eu tô enfrentando a questão das minhas filhas, eu dei uma ausentada. Né? Diante da minha separação, tudo, eu tive alguns problemas mais recentemente com as minhas crianças, então eu dou a prioridade delas. E também para o negócio, que eu não posso deixar cair. Mas o interesse com a Fundação Casa é justamente o quê? Mostrar para a molecada que eles podem fazer acontecer. Sem drogas, sem crime, sem arma. Porque eu consegui fazer. Né? Às vezes as pessoas elas se deparam comigo e elas falam, nossa, mas você é um tapeceiro muito profissional, legal. Ou até ruim mesmo. Já tive. Tem. Vizinho, tá? Geralmente. É vizinho, geralmente. Eu acho que eu tenho uma avaliação ruim lá de uma vizinha lá, porque eu não quis puxar a espuma dela um pouco para frente. Aí ela botou 3 estrelas. Aí eu falei, eu bloqueei no Zap também. Deixei elas por elas. Eu sou o dono da empresa, falar com o chefe, sou eu. Acabou. Mas por bobeira, sim. Mas eu achei até legal esse dia, porque só tinha 5 estrelas. Parecia uma montagem aquilo ali, né? Chega a parecer. Mas não é. É porque quando a pessoa me dá atenção, acaba fluindo isso aqui. Conversas entre conversas, até chegar ao ponto da pessoa falar assim, mas e você era o que antes de ser tapeceiro? E aí eu viro para a pessoa e já respondo na lata. Eu era um usuário de droga. Eu era um menor que já passou pela Fundação Casa. Eu era um menor que estava num baile funk no Heliópolis. Eu era um menor que fazia a mãe chorar porque a mãe não sabia onde estava. Então, em 2009 mesmo, eu tive aí um problema com a sociedade com relação à criminalidade e fiquei internado durante 10 meses na Vila Maria, Ui Bela Vista. 2011, tráfico de drogas, 18 anos, minha mãe com câncer, estado terminal, ela já internada e eu preso. Ela faleceu por metástase de ossos, né? E eu não pude ver. Só chegou a notícia. Sua mãe foi sepultada ontem ao meio-dia. E ponto. E eu voltei para dentro. E ali mesmo quem acabou acolhendo foram os próprios companheiros ali, né? Do dia a dia. E eles mesmo me empurrando para a igreja. Essa coisa de igreja, essa coisa de Deus, né? Que a gente fala essa coisa, mas não é uma coisa. É real. É real. Eu nos últimos meses, eu decidi colocar aqui, né, no braço, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque eu comecei a ver. Depois dessas situações todas que eu enfrentei, que eu passei... Você ficou quanto tempo preso? Eu fiquei 10 meses na Fundação Casa e 4 meses num CDP de Pinheiros. Com 18 anos você tinha? Com 18 anos. Em Pinheiros, eu não fui condenado porque eu trabalhava no Pão de Açúcar. E a quantidade de drogas que eu fui pego foi pouca. Então eu fui absolvido como vítima do Estado. Hoje eu não tenho antecedente criminal. Nada consta. Mas eu tenho a experiência e a matrícula está lá. Se aprontar de novo, para a sociedade eu sempre vou ser assim. Infelizmente tem esse ponto, que é o que a gente já falou aqui em diversas situações, mas na sociedade, por exemplo, hoje eu sou parado pela polícia. Tem passagem? Tem. Já era. O olhar muda. Mas até o final da abordagem, geralmente,
eles veem, eles não têm o que questionar. Eu estou falando com um microempreendedor aqui. E realmente, se mesmo que ele não saiba, eu sei com a minha educação colocar ele no lugar dele. Até porque não tenho nada contra. A nossa segurança ela é primordial, ela é sensacional. São eles quem nos ajudam quando a gente está em apuros, né? É muito engraçado isso, né? Você achar que a polícia não é necessária, e que ela nem precisava existir. Mas quando o bandido vem te roubar, quem que você liga? Sim. É para a polícia. Então, é muito sobre isso. Até porque a minha primeira tesoura também foi me dada por um policial. Um PM de Cristo, né? Tem um projeto, juntamente com a Fundação Casa, que é feito com os menores e feito com a polícia. O da polícia chama PMs de Cristo. E no PMs de Cristo, foi ali onde eu vivi a primeira experiência que caiu essa barreira, porque o menor da periferia, ele acaba realmente vendo a polícia com outros olhos, porque realmente a polícia só vai lá para oprimir nos momentos das ocorrências ou até das intervenções que tem que ser feitas. Então a gente acaba criando essa percepção de que eles são opressores. Só que depois que você se aproxima, por exemplo, num culto, ou você vê todos eles ali dispostos a trabalhar por menos de R$3.000, entregar suas vidas para salvar a sua, e aí num dia parecido eu fui convidado para fazer um café. Eu nem sabia para quem era. E a gente lá, eu espremendo um monte de laranja, espremendo. E era dentro da nossa igreja e tal, e eu lá, 5 horas da manhã eu acordei. 7 horas da manhã eu acabei as laranjas, muita jarra de suco assim e tal. Aí, Cezinha, pode subir o suco. Quando eu subo, tá uns 4 polícia. Eu falei, oxi, eu já fico desconfiado, porque é o meu histórico. Eu tenho essa sensação de que deu ruim. Aí, deu ruim. Aí, tipo, já eu entro no salão, tá um batalhão sentado assim, eu falo, meu Deus. Aí eu começando a pensar comigo, eu não acredito que eu fiz suco pra esses caras. Não, né? Essa coisa assim. E aí até o final da situação ali do evento, o pastor que estava no altar falou, todos os voluntários, vem aqui na frente. E aí eu meio que retido assim, um dos pastores do meu lado falou, vamos, Zé. Aí eu fui, aí falou, pega um pão diário, né? Pão diário é um livrinho que tem ali para um devocional, né? Diariamente fazer. E entrega, pega 2, 3 pão diário e entrega para um policial. Todos vocês. E aí eu peguei 3 pão diário e tive que ir dar um abraço. Entrega o pão diário e dá um abraço. E ali eu fui no primeiro policial e dei o pão diário para ele. Sem ele saber, sem ele me conhecer, ele não sabe a minha história. E ali eu dei o primeiro pão diário e abracei. Quando eu abracei ele, eu vi. Era uma pessoa igual eu. É uma pessoa que está ali. Sim. Cheia de qualidades, com muitos defeitos. E está no mesmo processo de restauração que eu. Então é isso que às vezes falta o entendimento, né? Porque se você perguntar para mim, você acha certo um menor que comete um crime? Não, ele tem que pagar. Eu paguei. Um adulto tem que pagar. Eu paguei. A gente tem que pagar pelas escolhas, pelas nossas escolhas. As consequências são difíceis? São, mas é conforme as nossas escolhas. Depois de tantas consequências horríveis que eu já tive no decorrer dessa adolescência, dos 18 anos, eu mesmo saindo do CDP, eu tentei suicídio com cocaína, porque esse era o meu problema. Então, uma vez eu cheguei a usar a cocaína ao ponto de tentar uma overdose ou algo parecido. Fui parar na Avenida do Estado, aqui em São Paulo, né? Bem jogado assim, na rua. Passou uma senhora e falou, moço, Deus tem um plano na sua vida. Aí eu criei forças, fui num orelhão, liguei para esse pastor que está na Itália. Ele se dispôs a me ajudar. Eu cheguei numa casa de recuperação com a roupa do corpo em 2012. Com a roupa do corpo. A casa era paga. O pastor tem o mesmo nome que eu, César Augusto. Ele é Pires, eu sou da Silva. Obrigado, pastor. E ele falou, eu vou dar uma vaga social para ele.
E eu cumpri o tratamento de 10 meses. Ali eu entendi que as coisas na vida têm um começo, um meio, fim. Fui moldado ao ponto extremo de entender que eu não preciso roubar ninguém, que eu não preciso me destruir, que eu não preciso querer o meu fim. E que foi indo. No primeiro ano de ressocialização eu acabei a escola. Eu ganhei uma vaga lá, né, uma bolsa no Colégio Santa Maria, ali no SP Market, perto ali daquele shopping. Tô ligado. E ali eu acabei os estudos, fiz um curso de administração, porque também é aquilo, né? Bom, ele já resolveu o pior problema. Mas essa é a diversão, né, da vida. O que eu tenho ouvido nos últimos dias é que a nossa vida lá quando a gente vai para o hospital, ela fica assim, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É porque tem vida, né? Essa questão do sobe e desce é quando tem vida. Porque se acabar, fica vai ser reto. uma linha só. Não vai ter adrenalina, não vai ter tristeza, não vai ter, sabe? E aí você não vai conseguir identificar o ponto que você precisa curtir do processo. Porque a vida é um processo. Uns aprendem rápido, outros estão aprendendo. E alguns, infelizmente, vai morrer e não vai ter aprendido nada, sabe? Você tá limpo há quanto tempo? Hoje faz 12 anos que eu tô limpo. 12 anos. Desde a reabilitação você não teve nenhuma recaída? Não, com drogas não. Como você é visto pela medicina e pela sociedade? Você é em constante tratamento ou não? Assim, os meus mentores, geralmente da adicção, que é a palavra usada para um recuperado, eles dizem que eu não tenho cura. A medicina diz que a gente não tem cura por questão da dependência química. Mas a gente consegue fazer a manutenção. E essa manutenção, como que ela é realizada? Primeiro ponto, com a sinceridade, com a verdade. Porque se você começa com uma mentirinha de nada aqui, você já está tendo um desvio de caráter, de conduta, que pode te levar para a cerejinha do bolo. Porque, às vezes, muitas das situações, as pessoas olham a droga como a cereja o tsunami. E não é. A droga é a cereja do bolo. A pessoa, antes dela chegar na droga, ela já teve várias quedas no comportamento, na atitude, nos pensamentos. Entendeu? Então, quando a pessoa está sendo levada a novos lugares, novas pessoas, momentos diferentes, é muito mais difícil dela retroceder. Não tem como eu ter tido uma pessoa que ela bebeu álcool 50 anos da vida dela e falar assim, vamos fazer esse aniversário? Vamos. Na onde? No bar. E não querer que ela beba. Vamos fazer seu aniversário? Vamos. Na onde? Num sítio. Com churrasco e em família. Pessoas importantes que te amam, que te valorizam. Olha a diferença. Sim. Então é muito mais difícil dessa pessoa recair. Mas também tem a questão que é o crucial, que é da vida mesmo, de cada um de nós. No empreendimento, no profissional, como funcionário, como pai, como filho, que é a decisão. Diante de todas essas situações que eu passei antes, no tempo de dependência, eu também já passei por situações que eu tenho ainda enfrentado, que é os altos e baixos da vida. A biqueira continua lá, a droga continua lá, os velhos amigos continuam lá, e é eu que vou decidir para onde que eu vou. É eu. Eu posso decidir sair daqui desse podcast agora e falar, pronto, nossa, que alegria, vou dar um tirinho só. Será que é só um? Né? Que a gente tem essa questão. A gente é intensivo. A gente tem essa personalidade. Tanto que, para o empreendimento, os adictos dão muito certo. Pode perceber. Porque, geralmente, quem usa... Porque ele dedica. Ele vai até ele conseguir. Só que agora ele está canalizando aquela força que ele usava para a loucura, para uma loucura melhor. Para uma loucura que leva ele para um outro patamar. Sim. Né? Até mesmo com a palavra usada de loucura, mas com questão de determinação, né? Foco, constância, disciplina ali.
Ele tem a disciplina de que o que eu vou fazer? Por exemplo, hoje num lugar onde está todo mundo bebendo, eu não bebo. Onde está todo mundo se perdendo. Então, a questão da juventude, da molecada hoje jovem, é justamente eles começarem a se pontuar e identificar nisso, né? Tipo assim, será que eu estou num lugar que vai me levar para algo bom? É simples, é muito simples, né? Não precisa ser complexo, aquele incrementação de livros didáticos de 20 folhas. São simples perguntas que, se você responder para você mesmo, você acha a resposta, né? E aí, você tendo a resposta, poxa, então, e aí, como que eu mudo isso aqui? Né? Porque não vai ter jeito. Com droga, sem droga. Com dinheiro, sem dinheiro. Com saúde, sem saúde. Os problemas, as adversidades, os altos e baixos vão existir. Sabe? Você decidindo ser empreendedor ou não. Às vezes, eu tenho situações já que teve pessoas que elaboraram para empreender em algo, e a pessoa trabalhar tantos anos ali, né, no CLT, tal, juntou o dinheiro, investiu. Veio a pandemia e derrubou o cara. Você fala, como assim? Mas a pessoa... Tipo, aí dá até aquela impressão, né? Deus não existe, não. Porque dá aquela impressão. Dá essa impressão. E você vai falar o quê para um cara desse? No seu processo, você acha que Deus foi crucial? Que momento que Deus aparece na sua vida? Olha, ele aparece todo dia. É todo dia. É como eu te disse. Por exemplo, eu coloquei a história no Instagram. Uhum. Depois, galera quiser lá olhar, tá lá, o milagre do tecido tá lá. É o mesmo tecido. Por mais que seja escasso, quantas tapeçarias não tem? Quantas tapeçarias não tem, né? E ela já tinha falado, ela tá lá escrito, ela escreveu, ela relatou também. Ela me segue no Instagram, essa cliente, até hoje. Tá lá o ano, tá tudo, tá a foto, tá o vídeo. Assim, tem muitas tapeçarias em São Paulo, querendo ou não, e ainda que sejam poucas. Né? Ela já tinha conversado com o 3. Como que o tecido dela, ela identificar uma pessoa pelo Google e o tecido dela tá guardado comigo? O tecido já não fabricava há 2 anos. Foi um momento porque... Você tinha a metragem correta? Eu tinha uma dúvida na época de tipo assim, o que eu fiz da minha vida? Tipo assim, que virar tapeceiro, né? Tapeceiro. Que a lama ninguém quer, mas a gente pede a chuva, Né? Os perrengues, né? Que tá elaborado aí. Os perrengues. E aí eu peguei assim... Um outro ponto onde realmente o que fez eu mudar e sair dessa vida errada foi, por exemplo, a questão da Fundação Casa e do CDP. Eu tive 2 experiências ao longo dos 12 anos para cá que realmente me mostrou a realidade da fé de alguém. E essa fé era da minha mãe. A minha mãe, mesmo com todas as adversidades e infelicidades que eu trouxe para a vida dela, ela nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu de me ajudar. Ela nunca desistiu de me amar e de orar por mim. 2009 eu na FEBEM, eu recebi uma visita, ela sem o peito, porque ela estava com câncer, ela tirou, fazia 1 semana, 2, ela pagou lá a revista, e aí ela foi me visitar, com dor, com tudo. No final da visita, o coordenador falou assim, vocês não têm noção mesmo do que vocês fazem com a família de vocês, né? A tristeza e a vergonha que vocês são. Hoje a mãe de um, na hora de pagar os cangurus lá, porque é o sistema que pede, né, esse tipo de visita, na época, ela estava com os pontos no peito, o ponto quase abriu. Ele não me expôs, mas ele falou. Eu me senti como ali? Eu me senti uma barata, um lixo. Mas é o que Deus fala na Bíblia. Ele tira do monturo de lixo e coloca no meio dos príncipes. 5 anos depois, eu recuperado, comecei a cantar rap. O pastor, presidente da minha igreja, me apoiou. Pode cantar, usa o espaço aí, pode cantar e tal. Eu falei, nós vai na fundação e tal. Ele, legal, legal. E o rap, passando na visão ali pros menores, porque hoje eu chego nos lugares, as pessoas acham que eu sou boy.
Né? Não sei se eu pareço, sou boy. Né? As pessoas falam, esse Limão aí é boy. Limão não é. E quando eu canto rap, os moleques, nossa, ele canta rap, mano. Aí já era, a conexão. E aí eu fui convidado para cantar, 2013 aí já. Eu já estava recuperado, tal. Eu trabalhava na igreja, ele me deu um trabalho na administração, então você imagina, com todo esse histórico, pegar o malote da igreja e levar para o banco. Era eu. Passava pegando as assinaturas dos tesoureiros no cheque, no malote, para poder entregar no banco. Era eu. E eu olhava para isso e falava, como assim? Né? Tipo, eu. Mas foi nessa que Deus mostrou assim para mim mesmo, assim, a realidade do negócio. Eu recebi um convite, César, vamos cantar rap? Aí eu falei, vamos. Na onde? Aí na FEBEM. Aí eu falei, nossa, legal, vamos. Onde que é? Vila Maria. Aí eu falei, qual é a unidade? UI Bela Vista. 5 anos depois, Gustavo, Deus me levou na mesma unidade que eu fiquei preso 10 meses. Tinha um lanche, um refrigerante, uma carne louca, alguma coisa que os voluntários levou. E eles não queriam deixar passar. E aí era o seu Antônio. O seu Antônio foi meu coordenador, porque são funcionários públicos, não troca, né? Difícil de trocar. Então, no dia da minha visita, o seu Antônio estava lá. Seu Antônio, um abraço. E aí eu falei, e aí, seu Antônio, você não vai deixar atracar o lanche dos menores? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, lembra de mim? E aí no final eu falei, rapaziada, sabe onde que eu fiquei preso? Foi aqui. Caraca. 5 anos depois. Então esse é um dos motivos da 5 estrelas das Mãos Talentosas. Não é simplesmente a costura boa, o prazo cumprido, a educação. É porque realmente falta a fé na gente, né? A gente às vezes desacredita. Hoje você frequenta a igreja, você tem uma regularidade? Hoje eu entendo que a igreja sou eu. Mas eu nada contra nenhuma denominação. Até porque eu vejo a essência dela, né? Embora hoje muitas são empresas com visão de lucro, existem muitas pessoas maravilhosas ali dentro, de cada um daqueles prédios, independente da placa. Hoje eu ainda eu me retraí muito devido à questão do divórcio, à questão de tudo aí que eu venho enfrentando, mas eu tenho muitas pessoas que é o que eu falei, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ele coloca no meu caminho. Esse foi um ponto. 2011, no CDP eu perdi minha mãe, os próprios presidiários falaram, olha, se você não for pro culto, nós vai parar de te ajudar, mano. Eu falei, oxe, sou obrigado a ir para a igreja agora? Eu tô preso e ainda sou obrigado a ir para a igreja. Mas não é, porque a minha mãe sempre me ensinou no caminho. Minha mãe sempre fez aquilo que era certo comigo. Então, eu fui pro errado porque eu quis. A gente faz o errado porque a gente quer. Ou até mesmo, às vezes, a influência que a gente está convivendo. Né? E ali e tal, aí eu conheci um pastor que ele não tinha um braço. Esse cara me deu uma Bíblia. 3 dias depois, 4 dias, eu já estava na cela da igreja. Eu mudei. Todo sábado, eu mesmo, sem visita, eu tinha uma boia de comida, né? A boia que a gente fala é o tapué cheio de comida, com um bolo e um dolly de 2 litros. Porque os irmãozinhos da última cela mandavam. Manda lá pro César, manda lá pro César. Eles tinham visita, né? Então, eles faziam lá. E é nisso também que eu vejo a igreja. Né? É o que eu estou te falando. Eu falei da tapeçaria, mas na igreja não está diferente. As pessoas elas têm dificuldade de ver o desenvolvimento ou o crescimento, ou até mesmo a outra sendo abençoada e eu não. O ser humano ele tem esse problema, né? Sempre o progresso. A inveja. Essa é a palavra. As pessoas têm inveja. E às vezes você fala, mas eu já não tenho nada, mano. Tenho inveja do quê? Às vezes seu sorriso, sua amizade, a sua palavra, a sua atitude, a sua determinação, a sua história. A pessoa queria ser você, mas ela não queria passar o que você passou. Só isso. Então é muito complicado essa questão, assim, para definir, né? Aqui, assim, tão rápido. Mas, 2011, eu dentro do CDP, conheci esse pastor, tal, me deu uma Bíblia. Eu fiz o tratamento da reabilitação foi em 2012.
E aí era assim, 3 meses eu ganhava bronze, 6 meses prata, 9 meses ouro. Quando eu fiz 1 ano, eles dão um certificado. Nesse certificado que eu ganhei, eu já estava ressocializado, porque aí com 9 meses você sai da clínica, no tratamento que eu fiz, você saía da clínica e já começava a ir trabalhar, estudar, né? Aí quando Seguir você a vida. Isso. Aí quando você fazia 1 ano na rua, tipo, limpo, você voltava lá e pegava o certificado. No dia que eu peguei esse certificado, eu voltando para casa, né, que na época era uma república, a ABCP, eu quero agradecer aqui o Douglas Bordini e toda a equipe. A ABCP é ligada juntamente com a Igreja Batista do Povo, que é uma organização que ajuda muitos homens com condição de rua, né, muito vulnerável. E eu ali, mesmo não estando na rua, eu já estava numa condição que já era o próximo passo, o calabouço, né? E ali eles me ajudaram, tal, essa clínica. E quando eu peguei esse certificado de 1 ano, eu fui comemorar na Conceição, que eu moro no Jabaquara, a República era ali perto também, era tudo pela região. E aí eu parei num Habib's. Eu entrei no Habib's, sentei na mesa. Quando eu olhei para trás, assim, na mesa de trás, quem estava no Habib's? O pastor do CDP. Pastor Edivaldo, um abraço. Capelão da cadeia já, a CDP, anda Brasil afora aí, falando do evangelho, né? Tentando, na verdade, girar a chave na mente. Porque a questão maior, é claro que cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, mas a questão quando se envolve essa questão social de bandido recuperados, isso não tem vez e tal, eu não posso desacreditar, porque eu sou um milagre. Eu tenho clientes milionários. E eles confiam em mim. E é isso que me dá ainda mais veracidade na honestidade. Não tem por que eu roubar. Eu tenho pessoas aqui que eu acredito que se eu ligar e falar assim, ó, eu preciso de tanto, eles não vão nem perguntar o porquê, eles vão mandar. Eles conhecem o César. Entendeu? E aí essa questão o pastor no Habib's. 2011, 600 caras no pavilhão, Pinheiros 4, Raio 2. 600 homens naquele pavilhão. 2013, eu recuperado com o certificado de 1 ano na mão. Esse pastor mora em Perus. Aquela noite ele veio pregar numa igreja atrás do Habib's, o culto tinha acabado, eles foram no Habib's comer. São Paulo, 20 milhões de habitantes. Como que eu reencontro um cara desse? Essa é a minha conversa com os clientes. Eu tenho um cliente ateu e eu pergunto para ele, porque eu quero saber. Como que eu reencontrei esse cara? Como é? O universo é. A pessoa trava. Porque Sim. Eu travei. Ele travou. A gente caminha junto por WhatsApp até hoje. Esses foram os pontos cruciais que nem você perguntou. Foram esses dois, assim, que foi o divisor de águas de que, tipo assim, existe algo muito além da minha força, muito além do meu financeiro, muito além de diversas... Sabe, se eu te contar, por exemplo, a máquina da tapeçaria, era R$2.000. Eu tinha esse dinheiro? Não. Na época o Temer liberou o FGTS, a minha ex trabalhava registrado por um período, ela tinha lá um dinheirinho, ela me ajudou com R$1.000. E aí, esse mesmo pastor, ele me ligou e falou assim, César, próximo final de semana a gente vai estar fazendo alguma capelania, ora por nós, se possível ajudar com alguma coisinha que Deus pôs no seu coração, a gente precisa, né? Alguma oferta, alguma... Porque não paga as coisas com papel, né? E aí, eu falei, não, beleza. Aí eu pesquisando a máquina, e eu só com R$1.000. Aí eu achei uma máquina usada, na época, era R$700. E era simples, não era nada dessas que eu queria, por exemplo. E aí ele falou para mim assim, mas fica tranquilo, tá? Eu falei, não, beleza. Eu falei, faz o seguinte, eu tenho um valor aqui, eu vou mandar uma oferta aí, eu vivo isso, tá? Eu vou mandar uma oferta, que eu não gosto que a esquerda saiba muito o que a direita faz, mas eu vivo isso. Que é outro ponto crucial, muito na minha vida. Eu vou mandar uma oferta aí, que eu tenho um valor aqui, tem uma máquina que eu vou conseguir comprar, tal. Ele, beleza. Eu mandei,
E eu pensando comigo, né? Bom, vou comprar a máquina usada, R$700. Sobrou 300, ajudei lá. Ainda sobra 100 para pizza. Então, eu pensando, a minha ingenuidade. Aí um amigo da igreja, um empresário, Daniel, virou para mim e falou: e aí, César, você comprou a máquina? Aí eu falei: não, mano, eu vou comprar. Aí ele perguntou: mas é a máquina que você quer? Aí eu falei: não é a que eu quero, mas é a que dá para comprar. Porque você faz aquilo que você pode fazer, né? Dentro da sua capacidade. Aí ele pegou e falou assim: não, cara, compra a máquina que você quer. Aí eu falei: não, mas não dá, no momento não vai dar e tal. Aí ele: mas por que não vai dar? Mas porque eu não tenho dinheiro. Mas você vai comprar que máquina? Eu falei: uma máquina aqui que eu achei na internet usada. Ele falou: não. Compra a máquina que você quer, meu. Aí eu falei: não, mas não dá, meu. Aí ele: quanto que é a máquina que você quer? Eu falei: é 2.000. Quanto você tem? 1.700. Eu vou inteirar o resto. A máquina tá lá até hoje, é ela que me serve. Ele e o meu pastor, na verdade, o meu pastor também inteirou uma parte lá. Resumo, a máquina tá lá até hoje. Então, é muito legal assim. Uma vez também eu peguei um sofá velho, assim, tava jogado na rua. E eu tava ainda bem no comecinho, e eu fui fazendo ele, emendando, né? Que a gente chama de patchwork. A gente vai juntando vários tecidos de amostruário que sai fora de linha, e faz lá um compridão, para depois vir moldando, né? E cortando e fazendo. E o dia que eu fiz esse sofá, eu tive essa experiência, né? De que a minha profissão com a minha vida não é muito diferente. Eu pude pegar todos os meus pedaços, emendar um no outro e virar esse cara que eu sou hoje. Muito legal, cara. Então, tipo assim, eu falo pros moleques: eu não tive pai, mas hoje eu sou e eu vou ser até o fim. O melhor que você pode ser. O melhor que eu posso ser. Muito bom. Eu não era tapeceiro, mas hoje eu sou. E eu vou ser o quê? Eu vou ser o melhor que eu posso ser. Então, sabe, eu já tive visões já de situação de ver máquinas, assim. Porque o intuito é esse. O que precisa é a molecada descobrir o potencial que há nelas. Pode não ser com a tapeçaria, mas pode ser com a pintura, pode ser com o grafite, pode ser no podcast, pode ser no bastidor das câmeras. Edição, o que for, né? Não é pegando uma arma, né, e tirando o que é do outro. Porque um ponto que eu dou muito de referência para os meninos, diante das nossas conversas, é o seguinte. Vocês têm família, não tem? Tem. Vocês amam a mãe de vocês? Amo. Todo mundo ama a mãe, né? Quando está lá. Aí eu falo: então, só que a sua mãe, ela vai chegar em casa hoje trabalhando? Ela chega tarde. Você já pensou se um menor pede o celular dela, na hora que ela vai dar o celular, ele vê lá algo brilhando, acha que é uma arma, dá um tiro. Sua mãe morre. Aí eles já ficam tristes, né? Já fecha a cara pra mim, tá tirando. Porque a visão é assim, né? Matar minha mãe. Só que ainda, pra melhorar, ele cai aqui no convívio com você e você descobre que foi ele. O que você faz com esse moleque? Pode falar, né? Porque o funcionário está olhando, tá todo mundo olhando, eles estão ali no ostensivo. Aí tem sempre uns que já tem intimidade e falam: eu pego, mano, não sei o que. Aí, então, mas você não pode pegar ele. Matou minha mãe. Você está trabalhando na mesma empresa. Você está fazendo a mesma coisa, não está escrito na testa da sua mãe que ela é a mãe do menor, que é do corre, da quebrada tal e tal. Então, o resumo disso é: o que você não quer para você, não faz para os outros. É simples, não é nem Bíblia. Sei lá, filosofia básica de algo que pode mudar a sua vida. O que você não quer para você, você não faz para os outros. Nossa, eu gostaria tanto que alguém me ajudasse, mas você ajuda quem? Eu gostaria tanto de alcançar, de ser um tapeceiro, que eu tivesse aqui, os tapeceiros, essa vai para os tapeceiros. Eu gostaria tanto de ter mão de obra aqui, mas quantos menores que já passaram aí pedindo uma oportunidade e você não investiu? Pode crer. Cara, depois desse testemunho todo, né, acho que
alguma coisa fez você vir aqui contar a sua história. Eu venho diversas linhas, diversos episódios documentando histórias empreendedoras. E recentemente eu tenho um contato muito forte com Deus. Né? Eu estava muito distante de Deus. Então alguma coisa te colocou aí para você dar esse testemunho e a gente poder ecoar isso pelo Spotify, pelo YouTube e todas as plataformas. Então obrigado por você ter contado isso de peito aberto. Né? Sim. No final a gente já sabe aqui, você se encontrar com a sua profissão, realmente dizer que você quer fazer algo, né? Tapeceiro, pintor, dono de bar, dono de o que for que você for empreender, dono de um mercadinho, etc. Que você tenha ciência que é aquilo que você quer. E eu tenho um bloco aqui no meu podcast que eu abro a mochila e falo assim, cara, joga aí dentro algo para eu carregar de você, né? Do Cezinha. Além da tesoura e de um pedaço de tecido, o que mais você joga na minha mochila para eu carregar aqui e levar um pouquinho de você depois desse episódio que a gente teve esse testemunho completo seu? A gratidão, sem dúvidas. A gratidão nos últimos meses, nos últimos anos, essa questão da gratidão de você se desenvolver na visão de obrigado. Aí você fala assim, mas o problema tá aí, obrigado. Porque o motivo dele estar aqui é o que me faz me movimentar para cá. Então a gratidão, e ela vai ser uma chave que vai girar todas as portas. Já agradeceu hoje? Né? Esses últimos dias aí a gente está vendo Rio Grande do Sul. E aí eu me questiono, qual é o meu problema mesmo? Qual é o seu problema mesmo? É uma conta vermelha. Será que isso é um problema? Mas e seu filho tá na onde? Fui matricular, pronto. Até mais um, né? Eu fui matricular as minhas filhas, aí tem uma folhinha que eles me dão, aí coloca lá, audível, problema com visão, problema disso, os problemas que a criança pode ter, né? Aí eu só pono... Das deficiências. Deficiências. E eu pono não. Esses últimos dias eu tive essa frase nos meus sentimentos, que é, eu posso não ter nenhum real na minha conta, mas eu já posso viver coisas que nenhum milionário viveu. E nem vai viver, porque não está baseado no material. É invisível, é de outra atmosfera. Então, a gratidão, esse sentimento de que, obrigado hoje por estar aqui com vocês também, obrigado por me dar essa credibilidade toda, sabe? Obrigado por cada detalhe da minha vida, assim, acho que o que você pode guardar na mochila, até além dos dois aí, da tesoura é a gratidão, porque foi a gratidão que me trouxe a tesoura, foi a gratidão que, né, a gente conversou aqui um pouco, te tirou do começo lá e hoje te botou aqui. Sim. E não vai ser diferente pro próximo nível. Sim, animal. E seja ele qual for, seja o do luto ou seja o da alegria, né? Geralmente a escritura ela movimenta a gente para que é melhor a gente entrar na casa do luto, porque realmente a gente tem o senso de que quem somos nós? O que viemos fazer? O que estamos fazendo? Então, o único pouco que nos resta, que é o tudo, é a gratidão. Gratidão é um sentimento de realização, mesmo diante das adversidades maiores que tiverem na nossa vida. Perfeito. É sobre isso. Muito bem. Tá bom. Agora, cara, olhando naquela câmera, convida todo mundo que precisa conhecer os seus serviços. Faz a sua venda aí agora, passando as suas redes sociais. Conta pra galera aí como é que pode trocar ideia contigo, onde o pessoal te encontra, além de contratar seu serviço, trocar uma ideia contigo. Olha, eu tô no Instagram, eu sou Mãos Talentosas, TAP, de tapeçaria. Eu sou Mãos Talentosas, TAP, quiser, segue a gente lá. Eu tô pelo Google. Se você colocar Mãos Talentosas Tapeçaria em São Paulo, eu vou aparecer. Na verdade, às vezes entra gente do mundo todo lá, mas eu nem sei o que eles vêm olhar. Galera da Rússia dá até medo. Mas eles entram, Gustavo, é engraçado isso.
porque acho que é o Google. O Google, ele é uma máquina, né? Sim. Conecta você com extraordinário, conecta a gente com tudo, né? E tá aí. Eu vou perguntar para você, com quantos tapeceiros na vida você já falou? Quantos tinha marca no braço? Eu carrego a minha. Mais nada. Tá aqui a marca, a nossa história, o motivo da história. Então, é sobre isso. Muito bem. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei, esse testemunho. Que você deixe aí da sua mochila, assim como eu equipo minha mochila com coisas boas, que você tire da sua mochila as coisas ruins. Né? Os preconceitos, as construções, as dificuldades. Eu não sei que momento que você está passando aí do seu negócio, eu não sei que momento que você precisa de ajuda ou de uma luz, mas eu posso te dizer que aqui a gente teve um testemunho de que dá para sim, né, se reciclar, se reconstruir, se readaptar, mas principalmente com a sua vontade, com a sua construção, né, para onde você quer ir, o que você quer ir, o que você quer fazer, o que você quer deixar, né, quer construir. Espero que você tenha gostado desse episódio, desse testemunho, o EmpreendaCast aí nessa temporada falando sobre economia real. Então, um tapeceiro que eu confio, que eu acredito, que com certeza vai estampar outras peças aqui do nosso estúdio. Então, você vai poder... né, tem um pouquinho do Cezinha aqui em cada uma das cadeiras de quem grava aqui, de alguma forma. E agradecer você por ter ficado até aqui. E se alguém estiver precisando desse episódio, dá um encaminhar, dá o comentário aqui embaixo, todos os detalhes, todas as redes do César. Vai ter fotinha lá com ele também no Instagram, e toda a nossa participação aqui para fazer esse país rodar entre construir um empreendimento que todo mundo consiga se dar bem, construir um país que todo mundo se dá bem, e no final aqui acho que a principal mensagem é sobre gratidão. A gratidão. Pode dar tchau pra galera naquela câmera ali. Até a próxima e tchau! Cara, muito bom.